Boa noite, meu nome é Zelan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder, retornando depois da quarentena, muito tempo longe de vocês. Esse é o segundo programa gravado depois de quase um ano afastado. E estamos aqui entrevistando Érica Silva Teixeira, uma advogada muito interessante, mestranda de Direito, funcionária pública, trabalhando no Tribunal de Contas do município, e o centro da tese, da dissertação que ela está desenvolvendo no mestrado é a representação política feminina. E esse é um assunto extremamente importante no momento em que a política, hoje em dia, ela é cada vez mais importante e a mulher, centro da nossa vida, também será o centro da política brasileira. Érica, seja bem-vinda ao Jogo do Poder. Eu sei que é a primeira vez que você aparece na televisão, então é uma estreia para o público. Érica, seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de falar, que é uma coisa que eu gosto de fazer muito pouco. Inclusive, fui para a academia por conta disso e fiquei muito feliz com o seu convite. Agradeço muito pelo convite. Então, bora falar sobre a representação política feminina. Por que você escolheu esse tema? Todo mundo me faz essa pergunta, né? E é muito curioso porque as pessoas esperam uma resposta complexa e a resposta é muito simples. Todas as vezes que logo quando eu comecei a estagiar na faculdade, e eu comecei a estagiar no CAB, quando eu passava por lá, eu ia de carona com meu pai, que me deixava no meu estágio, ele sempre passava pela Alba e falava: você sabia que aqui só tem 10 representantes mulheres? E eu fiquei com isso na cabeça. E durante toda a minha faculdade, por gostar muito da matéria de direito público, eu acabei me aproximando dessa disciplina e me aproximando mais ainda sobre crise democrática, política e teoria geral dos partidos políticos, que inclusive foi o meu tema da monografia da faculdade. E escrevendo sobre isso, eu ainda achei que tudo que eu estudei na época, né, quando me formei, ainda era muito pouco. E comecei a perceber, com essa pequena provocação do meu pai e com essas movimentações do processo da impeachment da Dilma de 2016 e durante todo esse curso desses últimos anos de eleição e de crise democrática vivida no Brasil, que nós não temos mulheres nos espaços de representação. Nós, nesses últimos anos, principalmente, eu vou sempre usar o recorte da Bahia e do Brasil, porque onde a gente vive são as experiências que nós temos uma certa propriedade para opinar, é que cada vez mais nós vemos mais mulheres, nomes cada vez mais fortes nos espaços de representação, mas ainda assim, mesmo com essa onda crescente de representantes mulheres, nós conseguimos vislumbrar de forma muito clara dois problemas: poucas mulheres, e dessas poucas mulheres, menos ainda com alguma qualidade nesse exercício da representação. E quando o fazem sempre no espectro da representação de pautas femininas ou pautas feministas. Então, você sempre via um número de... Eu vou discordar de você, mas daqui a pouco, viu? Claro, eu vou, quando você quiser pausar, porque se deixar eu falo até... Vai à vontade. E você começa a ver cada vez mais mulheres nos espaços de representação, cada vez mais mulheres se insurgindo e brigando por direitos, cada vez mais mulheres pleiteando uma igualdade de tratamento, e você vê que isso não se concretizava na prática. E minha pergunta, no final das contas, e o motivo pelo qual eu escolhi meu tema, não é sobre nós temos poucas mulheres na política. A nossa pergunta, as duas perguntas mais importantes é: por que nós temos poucas mulheres na política? E mais do que isso, e eu sou uma pessoa extremamente propositiva, o que nós podemos fazer para mudar esse cenário? O Brasil hoje, ele tem mais ou menos pouco mais de 51% da sua população composta por mulheres. E quando você vai para o espaço da representação, no caso do recorte do meu trabalho, que envolve a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, que é a ALBA, você projeta esse número num espaço de 10% de representantes políticas. Ou seja, se fosse representação paritária, em termos de proporcional à população, deveria ser 50 e poucos. 50-50. E isso nunca se concretizou na história do Brasil. Isso porque a mulher não gosta da política? A primeira pergunta... Isso não é por isso. Primeira pergunta, né? Nós temos grandes exemplos de mulheres que fazem uma política muito interessante, né? Sim. Nomes não faltam. E algumas que fazem uma política extremamente desinteressante, que eu também vou lhe provocar com esses nomes também. Chegaremos lá. Qual é a grande questão? E é o que eu sempre apresento em relação às temáticas que trazem a representação política feminina. Quando a gente olha para a ponta do iceberg, a gente vê que há uma subrepresentação feminina, ou seja, de fato, há poucas mulheres na política. Mas quando você retroage ao debate da conformação política e da estrutura do Estado democrático, você começa a se perguntar quem é a mulher na sociedade? Antes mesmo de você perguntar o porquê dessa baixa subrepresentação, você retroage o debate para discutir dois aspectos que eu acho fundamentais. O primeiro é o ambiente público e privado, e o segundo é sobre a estrutura patriarcal
ou a estrutura em que o machismo se apresenta. E para eu não ser extremamente redundante sobre isso, eu já vou explicar. A primeira é sobre o espaço público e privado. Por quê? Historicamente, você vê a mulher sempre ocupando os espaços privados de convívio social. Lar, família, o cuidado. E sempre é feita uma automática correlação com a figura feminina de sensibilidade, de aspectos maternos, de arquétipos femininos, sejam eles atribuídos ou sejam eles já iniciados. Eu não vou entrar também na discussão sobre gênero e sobre construção social, mas sempre foi relegado às mulheres esse espaço privado de convívio. As mulheres estavam dentro de casa cuidando de suas famílias. Eu não sei se foi relegado, mas eu diria foi confinada nesse espaço. Foi construído uma estrutura de imposição de poder socialmente construída, onde as mulheres, no início da civilização humana, era onde elas ficavam, é o espaço onde elas exerciam algum tipo de imposição de poder. E por conta disso, isso foi se protraindo no tempo, até que se chegou num momento em que isso começou a ser questionado. Por quê? Por que as mulheres não podem ocupar os espaços públicos? E veja que eu aqui nem entrei ainda no debate relacionado ao porquê do espaço político, mas do espaço público. Você acredita que hoje em dia ainda tem alguém que questiona a capacidade da mulher estar no espaço público? Veja que isso não é... Vou lhe dar um exemplo. Uma pessoa preconceituosa não chega para outra e fala, eu sou de fato preconceituosa. Pouquíssimas pessoas falam, eu sou preconceituosa. O preconceito, o machismo, a estrutura patriarcal, ela se apresenta de forma muito velada, ela se apresenta de uma forma muito estrutural, de uma forma de... Política não é assunto para mulher. Ninguém hoje em dia fala de forma tão veemente ou de forma tão pública, política não é um assunto para mulher. Mas as pessoas têm essa sensação. Eu não gosto de usar esse exemplo, mas eu cresci ouvindo isso. E sempre gostei muito de política. Meu pai, quando eu fiz 12 anos, me deu um livro... Você não ouviu isso, parece que você não ouviu isso do seu pai, né? Parece não, de fato. Meu pai me deu um livro de João Baldo Ribeiro, chamado A Gente Se Acostuma a Tudo. Eu tinha 12 para 13 anos. E esse livro era um compilado de crônicas de João Baldo Ribeiro relatando o processo pré-eleição do ex-presidente Lula até o exercício do seu mandato de presidente da República. E falando sobre todas as intempéries, as decepções, as impressões de João Baldo, que é um cara extremamente conhecido e um autor fantástico. E desde então eu comecei a me interessar muito pelo assunto. E sempre quando eu me inseria para debater a temática ou para representar, porque eu fui presidente do diretório acadêmico da faculdade, eu via que esse era um espaço em que eu precisava falar mais alto ou ser muito mais assertiva para ser ouvida. Se eu, num nicho tão micro e tão pequeno, já sentia essa dificuldade, imagine nos espaços de representação como isso iriam se projetar. Então, retornando, né, ao que eu estava explicando, a partir do momento que a mulher começa a questionar essa inserção e essa delimitação dela de convívio no espaço privado para se inserir no espaço público, começam os problemas. Por quê? Porque nesse processo de transição são feitos questionamentos, inclusive pleiteando espaço público e o feminismo. E por que esse debate sobre representação política feminina, feminismo e gênero se confundem tanto? Porque o feminismo, ele busca um processo de emancipação da mulher. E para que ela possa se emancipar, ela precisa e deve ocupar os espaços públicos, sendo ou não dentro dos espaços de representação política. Só que a mulher, você falou uma palavra que eu achei interessante, a mulher precisa de se emancipar. Então, na realidade, a participação tem que surgir a partir de uma vontade das mulheres e não necessariamente de uma franquia dos homens que estão na política. Então, é a mulher que conquista a sua posição e não se abre o espaço para ela. Não é isso que você quer dizer? Sim e não. Sim, porque Simone de Beauvoir já falava no livro dela, O Segundo Sexo, né? A mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher. Então, há um processo de escolha, de autonomia feminina, de poder escolher, e há também como eu posso dizer, uma abertura de espaço da sociedade para que a mulher se insira nesse espaço. Então, é um trabalho conjugado, em que a sociedade precisa reconhecer a autonomia da mulher, do seu próprio corpo e das suas próprias deliberações e vontades e escolhas e processos de atividade laboral, de vida pública, de eventualmente uma vida política, somada à vontade da mulher que eventualmente venha a desejar representar politicamente. Nós vamos continuar. Mas depois desses comerciais que são importantes para a gente, para continuar aqui no ar, assista esse comercial com muita atenção e voltamos aqui no Jogo do Poder conversando com Érica Silva Teixeira sobre emancipação. Não, na verdade, não emancipação, mas na participação política feminina na sociedade de hoje. Até já.
Estamos aqui de volta no Jogo do Poder, conversando com Érica Silva Teixeira, que é advogada, mestranda em Direito, que está apresentando por esses dias aí a sua dissertação sobre a representação política feminina, um assunto extremamente importante hoje na sociedade atual, a sociedade que a mulher está participando cada vez mais. Isso é uma afirmação factual ou não? Isso é uma afirmação factual. Nós estamos tendo, sim, progresso. Esse progresso está indo a passos largos, sempre progressivos, ou a gente está dando um passo para frente, 2 passos para trás, 3 passos para frente, 1 para trás, com percalços no meio do caminho? O processo é progressivo, estamos andando para frente, mas muito vagarosamente. Paralelo a esse problema da representação política feminina, o Brasil vive uma crise democrática muito grande. E é uma crise democrática que tomou melhores contornos dos últimos 8 anos para cá, mas que já vem sendo questionado desde o processo de redemocratização do Brasil na Constituição de 88. Mas isso é um assunto para daqui a pouco. Para fechar, para arrematar o que eu tinha falado sobre esses espaços público e privado, desse processo histórico, e eu vou usar o recorte do Brasil, nós só temos o direito de voto feminino há pouco mais de 85 anos. Então, numa história de 520 anos de Brasil, as mulheres podem votar há 80. Na história da humanidade, isso seria 15 minutos, um dia de 24 horas, isso seria 10 minutos. Mas todas as questões brasileiras importantes têm essa mesma perspectiva histórica. Se você olhar o racismo estrutural da sociedade, nós somos uma sociedade com um pouco mais de 500 anos, 350 anos deles foram sobre a escravidão, sobre a punição, sobre todos os pensamentos que hoje nós combatemos na sociedade atual. Então, tanto o machismo quanto, de certa forma, o racismo é algo que é inerentemente aprendido pelas pessoas ao longo de seu crescimento. Sua evolução. Sua evolução como pessoa. Agora, como é que a gente resolve esses 2 problemas se a gente não investe em educação e a mulher está tendo esse acesso? Pronto. Uma das partes do meu trabalho em relação a esse processo de projeção da mulher na vida pública e, consequencialmente, né, na vida política, é de que, como eu venho entrevistando parlamentares que atualmente exercem mandato, que exerceram, não vou entrar aqui em nomes até para não pessoalizar, mas eu entrevistei tanto atuais deputadas estaduais como ex-deputadas. E, para mim, alguns pontos harmônicos entre elas e alguns pontos bem semelhantes é que o fator vida acadêmica e vida educacional e o acesso à educação foi determinante para que elas se conscientizassem da importância de participar de movimentos políticos, de movimentos sociais e movimentos sindicais. Então, isso para mim foi, assim, ainda que num espectro micro, porque foram 11 entrevistadas, de pouco mais de 30 mulheres representantes desde 88 até agora, você consegue, por uma amostragem... Deixa eu só fazer um recorte aqui rapidinho. Quer dizer que de 1988 até hoje, nós estamos falando em 30 e poucos anos, né? 30 e poucos anos, são 32 anos. Eu sou advogado, matemática não é, digamos assim, o meu forte. Mas, digamos assim, nesse período nós só tivemos quantas mulheres no poder? Algo em torno de, não tenho precisão quanto ao número, mas algo em torno de 40 parlamentares. 40. Em 88, nós tivemos só uma parlamentar eleita e desde 88, o número de parlamentares fica sempre em torno de 5 a 10 parlamentares e muitas delas acabam se reelegendo. Então, no final das contas, o número de parlamentares é pequeno, muito pequeno. A porcentagem máxima que a gente já conseguiu atingir de parlamentares aqui na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia foi de 14%, que é inclusive o atual mandato. Nós tivemos algo em torno de 7, 8, 9%, e sempre dessas mulheres que foram eleitas, pelo menos metade, mulheres reeleitas. Uma das grandes polêmicas que teve na eleição presidencial passada foi a questão do desvio de verbas pelo partido do presidente para candidaturas femininas. Aí se acusou determinada pessoa, e esse negócio está evoluindo por aí. Você acha que houve, digamos assim, ou está havendo, apesar de existirem recursos hoje que podem ser empregados para o aprimoramento da participação da mulher na política, você acha que esses recursos não estão chegando na ponta ou estão sendo desviados pelo caminho? Bem,
Achar, para quem é advogado, é uma coisa assim, perigosa, porque você precisa ter elementos que evidenciem o seu achar ou não achar. Então, não é sobre nem o que eu acho, mas é analisar a situação e as circunstâncias como elas estão postas. Não podemos esperar isso de uma pessoa acadêmica também. Quais são as circunstâncias postas? Nós temos hoje o fundo eleitoral e nós temos o fundo partidário. O fundo eleitoral é um fundo que financia o processo de campanha eleitoral e o fundo partidário financia a vida partidária. Vivemos uma democracia pluripartidária no Brasil que se compõe basicamente 38 partidos, ou seja, nós temos bastante partido, e esses dois fundos, essas duas origens de verbas, elas custeiam representantes políticos em processo de campanha ou representantes eleitos e seus respectivos partidos políticos. Com relação à sua pergunta, o que é que eu posso lhe responder? De R$100, eventualmente, de R$100 que você tenha destinado a um processo de campanha eleitoral, R$30 hoje, obrigatoriamente, devem ser destinados às campanhas femininas. E muito se questiona o problema em relação a essas campanhas femininas que aponta sobre a possibilidade de candidaturas laranjas. São candidaturas apenas de preenchimento dessas candidaturas de mulheres por cumprimento às normas eleitorais, mas que na prática não são candidaturas reais. Por quê? Não se acredita na representação feminina. A candidatura de uma mulher chega a ser 16 vezes mais cara do que a candidatura de um homem, porque a sociedade tem dificuldade de credibilizar as representantes e as candidatas mulheres. Há menos mulheres qualificadas. Então, você soma esses diversos problemas numéricos, qualitativos, quantitativos, com também a própria autogestão ou a gestão interna dos partidos. Porque, por mais que o partido receba essa verba e tenha que destinar 30%, ele é quem decide como vai ser a lógica interna. É a alta cúpula do partido que diz que R$5 vai para a candidata X e R$17 vai para a candidata Y. E essa deliberação acaba dando essa margem discricionária para que não sejam privilegiadas candidatas mulheres, para que eventualmente possa haver sim ainda candidaturas laranjas, como é o caso que vem sendo, os casos que vêm sendo debatidos nas eleições de 2018 e de 2020 agora também. Então, assim, muitos problemas se apresentam, primeiro pela falta de regulamentação, pela recente regulamentação, então nós não sabemos ainda como ela está se apresentando, e pelo problema representativo de fato de ter poucas mulheres nos espaços públicos e políticos. Agora, uma coisa que você me chamou a atenção foi na questão da aceitação da candidatura feminina na própria sociedade. Tudo bem, nós temos um recorte de 50%, temos os homens e temos as mulheres. Como é a aceitação da representação política feminina pelas próprias mulheres? Tem alguma pesquisa nesse sentido? Pronto. Há algum tempo, mais ou menos 1 ou 2 anos atrás, eu li um trabalho cujo título era Mulher não vota em Mulher. E esse título foi bem provocativo porque ele levantava a hipótese de que as próprias mulheres não credibilizavam as mulheres. E as conclusões desse trabalho, eu não me lembro o nome do autor, posso pesquisar e mandar o nome desse autor, é de que esse senso de desconfiança não é necessariamente das mulheres com as mulheres, mas é da sociedade com a mulher. Um dos argumentos trazidos, inclusive, por esse pesquisador, vem de um autor chamado Robert Putnam, em que ele fala sobre o capital social. E o que é o capital social? Ele fala que o capital social está diretamente relacionado à baixa representação feminina. Por quê? Porque sociedades ou democracias de baixa qualidade, que não confiam nas instituições dos seus representantes, naturalmente vão eleger menos mulheres. Porque o problema da crise democrática, somada à desconfiança das instituições de representação, somada à estrutura patriarcal e machista, fazem com que menos mulheres possam vir a ser eleitas num mandato. Mas eu gostei dessa questão da confiança da sociedade em suas instituições. Nós vivemos um momento no Brasil onde isso está patente, claro, e eu diria até escrachado, certo? Em todas as instituições. Nessa circunstância, você acha que a gente tem possibilidade de melhorar ou não? Ou a representação feminina está baixa por causa dessa falta de confiança? Ou é a baixa representação feminina que provoca essa confiança? Eu acredito que não é que um causa o outro, mas os dois, de forma conjugada, aprofundam o problema da crise democrática também com o baixo crescimento da representação feminina. Não é que nós não estejamos melhorando esses espaços de representação, mas isso está sendo feito de forma muito vagarosa.
que se somam também às causas relacionadas aos problemas de descredibilidade nas instituições, de problemas relacionados ao nosso governo federal, não só ao governo federal, mas ao governo do Estado, e sobre a noção de que representantes políticos não são pessoas confiáveis. Eu vou interromper aqui, agora que nós precisamos fazer nossos comerciais, que são extremamente importantes para a gente, ele fechar com uma pergunta que eu vou deixar para o próximo bloco. Claro. Que talvez seja uma das perguntas mais, digamos assim, que surge para mim de mais interessante. A mulher é mais ou menos corrupta na política? Mas você me responde no próximo bloco. Voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Érica Silva Teixeira. Uma conversa super interessante sobre a participação feminina no poder, na política. A Érica é advogada, mestranda, e a tese, a dissertação de mestrado dela é sobre a representação política feminina. No bloco passado, a gente fez uma pergunta capciosa, provocativa. A Érica perguntando se a mulher é ou não é mais corrupta do que o homem, ou se ela é igual ao homem nesse sentido também. E eu só quero lhe lembrar que a população baiana, ela sabe, porque tem acompanhado nas notícias de jornais, de um grande escândalo que está acontecendo através de uma operação policial chamada Operação Faroeste, que afastou uma série de julgadores do segundo grau, desembargadores, dentre os quais há uma boa participação feminina aí. Então, a mulher me parece, nesse quesito, igual ao homem. Estou errado ou estou certo? Você me coloca nos questionamentos, mas essa é uma excelente pergunta. Durante as minhas pesquisas, o que eu posso lhe responder de forma mais concreta é, primeiro, posso hoje em dia inferir com algum grau de certeza que as mulheres são mais fiéis aos seus partidos. A primeira coisa que eu posso lhe dizer é em relação... Vou chegar na resposta da pergunta que você me fez. Então, a primeira inferência que eu posso fazer das minhas pesquisas é que as mulheres migram menos de partidos. E essa fidelidade partidária maior infere uma também maior estabilidade democrática. Representantes políticos que migram muito de partidos provocam diversos problemas relacionados à titularidade de seus mandatos, que é um problema que nós temos agora, por exemplo, em relação ao nosso presidente da República, que está sem partido e que, em tese, deveria ter perdido o seu mandato. Contudo, por algumas gambiarras jurídicas feitas, ele continua exercendo o seu mandato de presidente. Mas, retroagindo à questão das mulheres que podem vir ou não a ser mais ou menos corruptas, eu nunca vi nenhuma pesquisa sobre o índice de corrupção. Contudo, um dos resultados positivos que nós temos tido nesses últimos tempos é de que as representantes políticas de países cujas presidentes eram mulheres tiveram resultados melhores no combate à pandemia, quanto à destinação de recursos e planejamento de combate às demandas sociais. Isso é covardia você trazer. Do que os homens. Então, isso é covardia. Se você trouxer a primeira-ministra da Nova Zelândia, se você trouxer a primeira-ministra da Alemanha e outras também... É covardia você ficar falando um negócio desse, porque elas usaram a ciência. Sim, elas usaram a ciência. É uma questão que não responde diretamente ao seu questionamento, porque eu até hoje nunca li nenhuma pesquisa sobre as mulheres serem mais ou menos corruptas. Contudo, algumas tendências de comportamento evidenciam que há um senso de responsabilidade um pouco maior das representantes do que com relação aos homens, ou aos políticos homens. Se porque também elas são em um número muito reduzido, é um outro questionamento que precisa ser feito. Mas problemas como esse envolvendo a Operação Faroeste são muito preocupantes porque eles colocam em xeque toda a luta de uma classe feminina que busca por um processo de emancipação e de respeito na vida pública, não necessariamente na vida política, e que é colocado a perder quando você vê mulheres ocupando o topo das suas carreiras, deslegitimando esse espaço que é buscado com muito suor, onde muitas mulheres morreram para que tantas outras hoje pudessem estar sendo desembargadoras, representantes políticas, estarem aqui, por exemplo, falando sem ter de usar necessariamente uma burca. Não que a burca seja um problema, mas de você poder usar as roupas que você quer. Mas, enfim, são exemplos que eu estou dando. Mas aí eu quero lhe fazer uma outra provocação. Claro. Pô, do mesmo ponto de vista que da pessoa... Já estamos aí tirando daí qualquer tipo de análise de gênero, da pessoa que tem um comportamento desviado do normal. Do normal, digamos assim, do esperado legalmente. Para ser assim.
Mas existem aquelas mulheres que estão na política hoje em dia que adotam comportamentos que me parecem um tanto quanto prejudiciais para a própria causa feminina. Nós temos uma ministra, por exemplo, do governo atual, que de certa forma atua no tradicionalismo, no conservadorismo mais conservador, vou usar essa assim para ser bem soft, tentando, na realidade, deslegitimar o que boa parte da sociedade, ou uma parte da sociedade, entende como progresso. Como é que ficam, o que essas mulheres acabam causando para as próprias mulheres? É exatamente nesse ponto que a discussão sobre representação política feminina, gênero, luta por igualdade nos espaços de representação se confunde com a nossa baixa qualidade democrática e nossa crise democrática. O primeiro ponto que precisa ser respondido é esse. O segundo ponto é de que você ser conservador ou você ser ideologicamente mais à direita no espaço de representação não tem nenhum problema. Eu acho que a democracia, eu vi de um professor meu de um conhecido professor chamado Fred, há muitos anos atrás, que democracia é gestão de dissenso. Então, você conviver com o dissenso e conseguir gerir esses descompassos ideológicos não há nenhum problema. Então, nós poderíamos ter uma ministra eventualmente mais conservadora. O problema se encontra quando ela, em primeiro lugar, quando essas representantes deslegitimam a luta feminina, a luta para os espaços de representação, quando elas põem em questionamento pautas como, por exemplo, a pauta do aborto, que é uma pauta extremamente polêmica até os dias atuais, sob o fundamento... A Argentina já resolveu esse problema. Graças a Deus. Sob o fundamento de que eles estão protegendo o corpo da mulher. E aí, esse debate se mistura, primeiro, com quem são os nossos representantes, ou qual a qualidade dos representantes que nós estamos colocando ali nos espaços de poder, que em grande maioria representa e projeta o brasileiro médio, que são pessoas que leem pouco, o Brasil é um dos países que menos lê no mundo, que são pessoas que não se interessam pela vida política e pela vida cidadã. O brasileiro não tem senso de dever quando ele pensa na cidadania. Por exemplo, um dos polêmicos debates que as pessoas trazem, sempre questionam, é sobre a obrigatoriedade de voto. Ser cidadão não é só sobre exigir direitos, mas também sobre ter deveres. E um desses deveres é escolher bem os seus representantes. Escolher bem não é escolher alguém melhor ou pior do que você, mas é pensar em alguém que lhe represente com algum senso coletivo. Trazendo para esse debate do gênero na representação política, a discussão se confunde muito também porque esse espaço de representação conflita com a dominação do corpo feminino. Eu estava recentemente discutindo... Mas você está muito focado. Eu estava recentemente discutindo com uma pessoa exatamente sobre o aborto e sobre o dever ou não dever, o poder ou não poder, se pudesse, até quando isso poderia. E essa pessoa falou que o aborto não seria possível, que essa pessoa era contra. E ele era uma pessoa extremamente conservadora. E eu questionei ele falando, entenda que a discussão sobre o aborto não é uma discussão filosófica, mas política e sociológica. Porque a sociedade domina o corpo da mulher. E a partir do momento que a mulher pode ter autonomia para deliberar sobre o que ela vai fazer com o seu próprio corpo, é uma forma abolicionista de dizer, eu detenho essas escolhas. Se, por exemplo, o aborto fosse se o homem engravidasse, se o homem pudesse abortar, será mesmo que nós ainda teríamos o aborto como algo proibido no Brasil ou no mundo? Ou seria algo ainda tão questionado? E o papel da religião nesse aspecto? Sobretudo da espaço da representação? Da religião, desse aspecto, digamos assim, das religiões pentecostais em relação à questão do aborto, por exemplo. O poder religioso nos espaços de representação... Se bem que a Igreja Católica não tem uma posição diferente. Não. O espaço de representação no Brasil, uma das maiores bancadas que nós temos, tanto na Câmara dos Deputados, na Federal, como nos próprios estados, e principalmente aqui no Norte e Nordeste, é a bancada da Bíblia, que é uma bancada extremamente forte. E é uma bancada conservadora, cujo capital político reunido é muito grande, numericamente falando, muito forte, sejam pelos valores, seja pelo capital monetário que eles têm. Então, você tem... como uma das bancadas mais fortes, você tem esse capital político já angariado e você precisa encontrar formas de dominar a sociedade, e uma dessas formas é através da religião, qualquer que seja. Quando você traz esse debate para o espaço de representação feminina, você encontra representantes mulheres que se valem desse discurso, não só porque isso é uma forma de angariar votos, e eu acho que a gente precisa rasgar um pouco essa fantasia de que os valores importam, o dinheiro importa, mas o que mais importa dentro de um processo eleitoral é o voto. E uma das maiores formas de você angariar e captar voto é através de discursos que tem uma disseminação muito forte. E o Brasil é um país muito religioso.
E isso se fortalece muito através dos discursos conservadores. E além de ser religioso, o Brasil tem se mostrado, nessa onda conservadora desses últimos 10 anos, um país extremamente conservador, com um cidadão brasileiro médio muito conservador. E que vai se ver, por exemplo, projetado em uma parlamentar ou uma ministra que se apresenta com um discurso de proteção à família, de proteção aos valores da mulher. E aí você se pergunta, esses valores da mulher são construídos, são intrínsecos, são simplesmente componentes desses arquétipos femininos? O que são? A gente não pode dizer que podemos ter uma política contra os valores de preservação da família. Eu acho que aí tudo bem. A questão não é a preservação da família, mas é que em que família nós estamos falando e que papel da mulher nesta família. Mas eu vou lhe provocar mais no próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, para conversar com Érica Silva Teixeira, falando da representação política feminina no Brasil. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando essa noite com Érica Silva Teixeira, advogada, mestranda, especialista na área de representação política feminina, que é a área de estudo dela. Érica, no bloco passado, nos blocos passados eu vim lhe provocando, fazendo uma série de perguntas e, obviamente, você falou num dos aspectos de grande dificuldade, é a preparação, a qualificação da mulher para ser votada e para poder atuar no espaço político. Por que a mulher precisa de ter uma qualificação, uma preparação melhor, se nem sempre os políticos homens têm essa preparação e essa qualificação? Por que você exige da mulher uma característica que dos homens não é exigida? Porque a política, em sua construção política e social, não foi feita para a participação feminina. Primeiro porque o conceito de cidadão e de representante político sequer abarcava a noção de mulher. Originalmente, a ideia de cidadão não envolvia mulheres, escravos e pessoas em detenção de poder de capital. Projetando isso para a representação política, os qualitativos da própria língua portuguesa e da ideia de coletivos e de semântica são masculinos. A quebra da barreira do privado para a inserção do espaço público é uma inserção que é um problema vivido só pela mulher. Para além de todos esses problemas e para essas quebras de paradigmas e de barreiras que as mulheres já têm que lidar, o exercício da vida privada não foi igualmente dividido com os homens. Então, de per si, a credibilidade feminina, os questionamentos sobre a capacidade da mulher são feitos de forma muito anterior à minha existência, à existência da nossa Constituição de 88 e à própria noção de Estado Democrático de Direito. Pelo que eu entendi do que você acabou de me dizer, significa que se nós tivéssemos uma presidente da República chamada Jaira, ela já teria sido afastada e sofrido impedimento ou não? Veja bem. Em termos de cometimento de crimes de responsabilidade tipicamente previstos na Lei 1079, nosso presidente da República já cometeu praticamente todos, de forma muito clara. Segundo a Folha, umas 23 vezes. E aqui não vamos adentrar no debate ideológico sobre certo, errado, acertos e desacertos, porque é um debate, eventualmente, para uma mesa de bar. Mas trazendo sobre o aspecto da... Na realidade, é um debate para esse tipo de programa, mas não é hoje. Sobre o aspecto do cometimento de crimes de responsabilidade, praticamente todos já foram praticados pelo presidente da República. E, curiosamente, pelo bem e pelo mal, ele não caiu. Ainda também, em parênteses, nós temos mais de 60 pedidos de impeachment já protocolados na Câmara que até agora não foram votados. Com a eleição do Arthur Lira, não sabemos como isso vai ficar, mas é um outro debate. Retornando para essa questão de se, eventualmente, esses crimes tivessem sido praticados por uma presidenta da República, um exemplo mais claro que nós temos, e recente, foi o do processo de impeachment recentemente vivido pela ex-presidente Dilma Rousseff, que foi um processo duro, tortuoso, traumático, não só para a presidente, mas principalmente para a nossa estrutura democrática. Porque todas as vezes, em primeiro lugar, antes mesmo de você debater gênero, quando você tem um processo de impeachment num Estado democrático de direito, você surrupia o maior instrumento de legitimação da soberania popular, que é o voto. Então, o primeiro problema que se apresenta é sobre o enfraquecimento da democracia representativa. O segundo problema que se apresenta é ela ser mulher
foi um fator determinante para que ela caísse ou não? Das entrevistas feitas com as parlamentares aqui da ALBA, que tem uma relação próxima com a ex-presidente Dilma, elas disseram que sim, em maioria. Muitas delas relataram algumas experiências pessoais vividas nesse processo de impeachment porque estiveram na Câmara dos Deputados ou porque acompanharam por ser do mesmo partido ou de um partido ideologicamente afeto, que a ex-presidente não soube se relacionar da forma que deveria, em tese, com os parlamentares, razão pela qual ela caiu. O que se soma a muitas outras problemáticas relacionadas à figura da ex-presidente, esteticamente falando, comportamentalmente falando, politicamente falando, partidariamente falando, e que, coincidentemente, também envolve a discussão sobre o gênero. Uma das coisas que você vê nos espaços de representação é que certos aspectos, e um dos trabalhos também que eu li recente que foi muito interessante, é que muitos qualitativos são trazidos para as mulheres representantes políticas que não são trazidos para os homens. Por exemplo, avaliam a vida pessoal da mulher, se a mulher engordou, se a mulher emagreceu, se a mulher engravidou, se a mulher não engravidou, quais são as marcas que essa representante política usa. E isso foi um compilado de matérias jornalísticas. Atributos e preocupações que nós não vemos no caso de representantes homens. E coisas pequenas como essa, aí análise e invasões Quem faz esse tipo de questionamento é a sociedade. Sim, mas é a sociedade como um todo ou as mulheres nessa sociedade? A sociedade como um todo. A sociedade fala de um modo geral, a sociedade de uma forma geral, com homens e mulheres. Como é que a sociedade, você tem algum dado estatístico de fala, como é que a sociedade, eu estou falando, as mulheres na nossa sociedade tratam as suas representantes, elas são muito mais cruéis e exigem muito mais da sua representante do que ela exigiria de um representante masculino? E aí é uma opinião minha, eu acredito que as mulheres têm esse tratamento de acirramento e depreciativo com as próprias mulheres por uma construção social de disputa. Nós somos nascidas e criadas para atender certas demandas familiares, sociais e estruturais que nos fazem, muitas vezes, não ser tão unidas quanto os homens. E aí são as minhas percepções pessoais. Mas não temos dados estatísticos em relação a isso? Sobre isso, que eu tenha tido acesso, não. Quando você olha isso para o espaço de representação, você vê que esse fator gênero, esse fator ser mulher, é como se fosse, não, é mulher. É como se sempre fosse um critério de depreciação. E uma das conclusões a que eu cheguei entrevistando essas parlamentares é que todo o trabalho delas precisava ser 3 vezes mais cuidadoso, 3 vezes mais assertivo, 3 vezes mais detalhado e mais qualificado para que, eventualmente, um processo de elaboração de uma lei fosse aprovado, um debate fosse efetivamente ouvido, um processo de votação fosse levado mais a sério. Então, sempre há um senso um pouco velado de maior dificuldade de exercício das próprias atividades do que se comparado aos representantes homens. Mas há alguma dúvida na sociedade hoje que a mulher, ela anda par e passo junto com os homens na sociedade? Nós estamos falando de uma sociedade onde tem presidente da Pfizer é mulher, ministra da Agricultura é mulher, diversas senadoras, diversas deputadas, diversas executivas, diversas advogadas, diversas juízas, diversas promotoras. Hoje em dia, cada vez mais os concursos públicos vão se alongando no tempo, a maior parte dos que ingressam são mulheres. As mulheres têm maior qualificação do que os homens. As mulheres passam mais em concurso. Ainda assim ganham menos do que os homens, ainda assim são as menos representadas nos espaços públicos, ainda assim são as que mais sofrem a violência. Mas você não acha que está se acelerando esse processo de participação? Eu acho que ele está crescendo, mas não se acelerando. Ah, tá. Eu acho que o processo de emancipação da mulher está acontecendo, mas de forma muito mais lenta do que deveria ser. Qual é o papel da mulher que está nos assistindo? O que é que ela deve fazer? Eu acredito que a mulher, antes de mais nada, deve se emancipar comportamentalmente, psicologicamente, financeiramente e estruturalmente, porque a partir do momento que você se liberta da necessidade de ser aceita ou de ser aprovada pelo meio que você vive, você começa a ter um pouco mais de paz para existir. Nem todas as mulheres nasceram eventualmente para casar, ter filhos ou compor essa estrutura, e podem também fazê-lo se quiserem, mas é sempre lembrar que nós precisamos ter poder de escolha sobre a nossa própria vida. Uma mulher emancipada, uma mulher intelectualmente preparada, academicamente, com títulos, com todas essas questões todas, vai encontrar facilmente... Essa é uma pergunta bem machista, mas eu vou lhe provocar. É só provocação, eu não penso dessa forma, é só uma provocação. Vai encontrar na sociedade homens
que estejam em pé de igualdade com ela? Com certeza. Certeza absoluta, sem problema algum. Todos esses sentimentos ocultos de que há uma maior dificuldade matrimonial é um problema muito mais sobre as relações interpessoais e sobre a superficialidade dessas relações do que um problema do gênero feminino. As pessoas podem e devem, e recomendo que elas criem laço e construam laço. Eu acho que sempre essa é a melhor contribuição que nós podemos dar, além da construção do conhecimento na vida. Você é professora, você ensina no mestrado e tal. Você acha que a mulher de hoje, quando você começou, se bem que pela sua idade não tem muito tempo, mas a gente percebe a qualidade da sua formação, a sua inteligência. E aqui é só para bater palma, não é, telespectador? Agora, me diga uma coisa, você acha que as mulheres estão melhor preparadas na academia hoje em dia? Com certeza. Elas ocupam mais espaço, elas cada vez mais estão mais qualificadas e não só estão mais qualificadas, mas elas estão cada vez com mais voz. Eu tenho exemplos excelentes de colegas, de professoras, de mulheres que eu admiro profundamente e sou rodeada também de professores e de homens que admiram e respeitam o trabalho delas, que também é fundamental. Pronto, isso é uma questão básica. Agora, em termos gerais na sociedade, esse homem médio, eu odeio essas coisas, mas vamos usar esse homem médio brasileiro, ele está preparado para essa nova mulher? Se é que é uma nova mulher? Essa resposta eu acho que ela será dada de forma diferida no tempo, mas está em processo. Está em processo? Está em processo. Custoso, mas está em processo. Eu acho excelente essa frase sua, porque nós estamos chegando ao final do programa. Então, a gente pode resumir que a representação política feminina é algo em processo, dificultoso, difícil, mas em processo? Mas em processo. Mas com certeza é válida, gratificante e só melhora. Érica, muito obrigado por essa interessante conversa com você. Eu agradeço, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigado ao telespectador por ter escutado esse programa, um programa com um debate interessante, um debate moderno sobre a representação política feminina na sociedade de hoje. Esse é um debate que a gente precisa enfrentar, é uma questão que a gente precisa solucionar, porque somos iguais, somos juntos e juntos de mão dada devemos andar na nossa vida e na nossa sociedade. Até a próxima semana com mais um assunto de interesse. Até já.